Abre. Abre, vou falar, porque eu não vou gritar aqui. Pois é. Então, o que é educação? Vocês sabem o que é? Agora está aberto o momento para discussões. Todos podem comentar o que acham. O que significa a palavra educação? A Tati está perguntando, o que é educação? Vamos, pessoal. Todo mundo pode comentar. Qual é o significado da palavra ensinar e também o significado da palavra educação? Isso? Qual é o conceito das duas palavras? O que vocês acham que significa? Tem outras palavras que também combinam com essas. Acho que só um pouquinho. Precisa. Deixa eu baixar aqui. Precisa cada um falar, levantar a mão para não. Agora eu tô com a cabeça cortada. Você fala Quem vai falar? Porque não pode junto, atrapalha. Não consigo. Entendeu? Primeiro a Daiana, depois o outro fala. Porque eles querem falar todos juntos e estão pedindo para a Daiane mais para trás, porque não dá, só enxerga a cara dela. Nem entendi o que ela falou. A Monique está falando sobre educação. O Pedro vai falar também agora. Lá na empresa, ainda não tem o curso de Libras. Não tem curso de Libras. Então, o que nós pensamos? De começar a ensinar os colegas para eles aprenderem Libras e também como usar os materiais que tem lá, os instrumentos. A Monique está dizendo que pode ser dentro das empresas, que precisa ensinar. Por isso. É porque ensinar educação. Educação daí tu não sabe qual é o contexto. A Tati está falando sobre ensinar. Agora tem outra palavra na família, o pai e a mãe educar. Educar os filhos. É diferente o conceito da palavra que usa para a educação. Entenderam? A educação na escola é diferente do que os pais ensinam em casa. Isso, tá certo. São duas palavras parecidas, mas com um significado diferente. Por exemplo, eu aprendo alguma coisa na escola ou na empresa, mas a palavra ensinar também é no sentido de educação, quando os pais ensinam os filhos desde criança. Entenderam? Pedro vai falar. Mais com outra. Só com uma mão. Então, lá dentro da empresa, tem alguns colegas que têm interesse em aprender línguas de sinais. Então, a gente pensou em começar a divulgar para que quem tem interesse participe. Se alguns colegas têm o interesse de participar, eu posso ensinar algumas palavras que são em português e também em língua de sinais, para que eles possam aprender. Bem legal isso, Pedro, porque os colegas precisam aprender Libras para conseguir se comunicar com os surdos, né, para que de fato ocorra a inclusão. Muito bom. A Marlise pediu a palavra, a Monique não tinha visto. Então, existe uma diferença entre quando o professor ensina e quando os pais ensinam. Mas todas as respostas estão corretas. Então, a educação é muito importante, porque se nós não tivermos educação, como que nós vamos aprender? Como que nós vamos se desenvolver? Né? Vamos ficar sem saber nada, vai ter percas, não vai ter aquisições, nem da Libras,
nem de outra língua. Também é muito importante que a família ensine os filhos a ser uma família estruturada para que essas crianças possam se desenvolver, quais que são as regras, como que os pais ensinaram para que essa criança possa viver depois fora de casa. Isso é muito importante. A Lidiele falou antes sobre ensinar, né, que é um conceito, e sobre aprender. Por quê? Por que é importante ensinar e aprender? Eu sou uma professora, eu ensino. Os alunos aprendem. E quando inverte, vocês me ensinam e eu também aprendo com isso. É uma troca, uma socialização. Porque eu, por exemplo, como professora, era igual algum tempo atrás, na época da ditadura, os professores só ensinavam, não aprendiam. Então, era só o professor que ensinava, né? O método do ensino era diferente naquele tempo. O papel do professor era só ensinar, ensinar tudo que fosse necessário sobre determinados assuntos variados, né? Mas quando o professor ensina os alunos, ele também aprende. Há uma troca no caminho, nesse andamento, há uma troca. Então, o professor sempre aprende com os alunos, assim como os alunos aprendem com o professor. O professor ensina, os alunos aprendem, mas durante esse trajeto, o professor também aprende. Porque muitas vezes o professor acha que ele é poderoso, que ele sabe tudo, mas os alunos também têm conhecimento para passar para o professor. É uma experiência muito rica isso. O que vocês acham? Qual é a opinião de vocês? A Catarina concorda com o que a Monique falou. Eu acho que foi um ano atrás, quando eu trabalhava como professora, ensinando os alunos surdos. Eu estava escrevendo no quadro, aí eu estava escrevendo no quadro. E daí eu perguntei, o que é isso aqui? Eu não conheço essa palavra. É como se eu estivesse provocando meus alunos para eles me disserem o que estava escrito lá no quadro. Olha, eu não conheço essa palavra aqui. Vocês conhecem? Eu estava estimulando meus alunos para que eles pudessem aprender e para que no futuro também eles possam ensinar outras pessoas, né? Então eu utilizei essa técnica para que eles pudessem ser desafiados a também a me ensinarem e para que isso seja motivador para que todos aprendam, né? Porque muitas vezes só o professor quer usar o quadro e não entrega o canetão para o aluno que também pode ir lá no quadro, colocar alguma coisa, fazer uma aula mais dinâmica, mais prática, né? Então eu peguei o canetão e entreguei para o meu aluno, vai tu lá no quadro e escreve. E foi muito rico isso. Agora, eu tenho a minha experiência com os alunos, com dois alunos dentro de uma escola, dois alunos surdos. Assim ficou melhor, muito melhor. Algum tempo atrás eu tive uma experiência com os alunos surdos e eu sempre era desafiada dentro de uma escola de inclusão. Porque qual é o meu papel como professora? Qual que é o sentimento, né? Eu não sou intérprete, né? Eu sou uma professora, mas tudo bem. Naquele tempo eu precisava, eu atuei como uma intérprete dentro da escola, porque os surdos não tinham intérprete. Mas eu tinha consciência que o meu papel
é educadora, eu sou professora. Então, eu tenho 2 alunos dentro de uma sala de aula. Travou. Então, dentro dessa sala de aula, lá na APAS, na quarta e na quinta de noite, a qual eu ministro as aulas para esses alunos surdos, o Bruno, eu percebi que o Bruno ele tem atraso, um atraso cognitivo. É muito difícil, ele tem muitos limites, ele não consegue aprender. Ele não tem autonomia. Nós vamos trocar aqui, eu vou ficar cada um. Pode ser? Acho que pode ser, né? Não precisa Tá, trocar. bom. É. Aqui. Aí ali também tá. Tá, deixa eu mudar aqui então. O Bruno não consegue aprender. Então eu comecei a provocar, a desafiar o Bruno, pegando algum lápis, ó. Peguei o papel, peguei para ele. Bruno, olha aqui, esse é o lápis, esse é o papel. Você é uma pessoa autônoma. Você é autônomo. Então, você vai responder. Eu vou sinalizar, vou fazer o texto em Libras sobre religião e também ciências, que são as 2 disciplinas que ele precisa aprender. Aí a gente fazia uma relação, né? Fazia uma visão diferente de cada um, o que cada um acreditava, né? E ele tinha que registrar. O que era na área da ciência, né? O que acreditava, que nem na morte, na ressurreição, e a ciência e a religião. Aí eu fazia em Libras, adaptava, e agora você responde. A lápis. Pega o papel já respondendo. Eu não conseguia. Demorava, assim, uma meia hora. Demorou. Né? Até o cognitivo começar a se desenvolver. Aí a gente retomou e eu fui perguntando de novo. Perguntei umas 4 vezes para ele, né? Perguntava em Libras, até ele conseguir responder. Então, a visão que ele acreditava, né? Da religião, a opinião dele. Aí foi um alívio, né? Foi um desafio para ele. Não foi fácil, para mim também não foi fácil, né? Para nós dois. Foi um desafio tanto para mim quanto para ele. Ele quanto aluno, eu quanto professora, a gente foi se desafiando. Então, ele conseguiu responder a lápis, né, no papel. Até ele organizar as ideias, até iniciar a escrita, né? Até ele conseguir responder. Porque a família sempre deu tudo para ele, né? Todas as respostas para ele. Então, ajudava. E isso acabou prejudicando a autonomia dele, né? A autonomia da escrita, o aprendizado. Já pensou se ele entra em uma empresa e precisa responder alguma coisa em português? Como é que ele vai fazer? Uma redação, como é que vai ser? Então, ele precisa ter autonomia. Os outros precisam ter essa autonomia de treinar a escrita, né? Ou na empresa se precisa fazer alguma prova, alguma coisa que precisa escrever para alguma vaga de trabalho. Né? Ele pega a vaga na empresa. Então, pensa bem, Catarina. Também ele eu concordo com o que ele está falando. Na FASURGS, o Bruno lá, ele trabalha tipo na jardinagem, né? Então, às vezes eu ajudo, eu interpreto para ele, eu explico alguma coisa que ele tenha que fazer, que necessite de fazer a tradução do português, porque ele não consegue entender lendo. A leitura para ele não consegue entender o português. Aí, às vezes, ele me manda a mensagem, né? A FASURGS manda a mensagem para ele,
Ele envia para mim, aí eu chamo ele pela web e eu explico para ele o que está acontecendo, né? Também ele tem falta de atenção, precisa explicar umas 2, 3 vezes a mesma coisa. Ele fica meio que assim, viajando, né? Então precisa retomar até que ele entenda o que está sendo explicado. Parece que falta treinar, falta essa interação, não sei. Ele foi, parece que, afastado da escola, então é muito importante a gente explicar para ele, ajudar ele a fazer esse entendimento, explicar claro, por exemplo, sobre o salário, sobre as regras da empresa. Né? Ele não conhece essas palavras, são palavras estranhas para ele. Né? Precisa ter um reforço, né? Precisa ter, eu acho que esse reforço que a Lidiane está fazendo no Ernesto Tomonaville é muito importante, esse contato. Né? A Lidiane também está falando que o Bruno precisa participar da comunidade surda, ele precisa ter informação. Exato. Ele precisa participar da Associação dos Surdos, ter o contato com os pares. É muito importante para a gente estimular ele. Monique? Certo, certo. Vou complementar o que a Lidiane falou e a Catarina. Antes a Lidiane estava falando, né? Então, é um desafio, né? Com o Bruno também está sendo um desafio. Na escrita, porque ele não sabe. Então, a Lidiane também está sendo desafiada a aprender. Ela tem que adaptar, ela tem que criar estratégias, ela tem que aprender um método diferente para trabalhar com ele, né? Então, isso que ela fez de entregar o lápis e papel para ele e deixar ele produzir é muito importante, né? É o tempo dele, é ele escrever, é ele pensar. Como é que ele vai criar as estratégias dele? Né? Até ele conseguir entender, ele conseguir compreender que a Catarina falou, é importantíssimo o contato com a comunidade surda. Os adultos têm mais experiência, têm toda a trajetória de vida, a participação da Associação dos Surdos. É importante esse contato, porque igual eu, né? Quando eu tinha 13 anos, eu participei a primeira vez da comunidade surda. Então, eu queria aprender, eu tinha aquela vontade de aprender. E os surdos que me ensinaram. Foi ali que eu consegui superar, foi ali que eu consegui me desafiar, aprender as coisas. A minha família não adiantava, eles só oralizavam, eu não aprendia nada, né? Então, não é minha língua. A minha língua é a Libras, né? O português, para mim, é a minha segunda língua. Então, a gente precisa conversar com o Bruno, a gente precisa explicar para ele que é importante ele participar da associação. A Catarina está falando. Isso, lá na FASURS também. Eu sempre desafio ele, né? Por exemplo, eu pego o contra-cheque e eu pergunto que palavra é essa? O que significa? O que é isso? Qual é o sinal? Né? Então, eu vou mostrando imagens do dinheiro, eu vou mostrando as imagens para ele. Salário, o que significa? É dinheiro, é o contra-cheque. E parece assim, que ele demora para entender, ligar a palavra para o sinal. Demora muito, demora uns 15 minutos até ele compreender. É o primo do David, isso. Então, o Bruno ele tem essa demora para entender as palavras, precisa retomar, precisa explicar novamente, até que ele consiga absorver o que está sendo explicado. Né? Lá também tem como é que é? Da saúde? Desculpa, eles têm plano de saúde também. Ele não sabia a palavra. Então, eu tive que mostrei imagem, você tem direito a médico, você tem um desconto. Tive que explicar, porque é muito difícil
né? Porque o Bruno acaba tendo só o contato com o David, é o único surdo que ele tem contato, né? E é importante que ele participe ou faça um curso, a família faça curso também. Eles iniciaram um curso, mas depois desistiram. Então é bem preocupante esse caso do Bruno. Precisa ter um reforço, a gente precisa ver. Tati? A Tati perguntou Os pais do Bruno moram aqui, o Bruno veio para cá sozinho. Não, a Catarina respondeu, a família mora aqui também. Monique perguntou, como que o Bruno vai ter esse contato? Só com o David? Como é que ele vai ter fluência? O Pedro quer falar. Vou complementar. O David e o Bruno, eu sempre vou visitar eles, né? Eu sempre vou na casa deles visitar. O que que acontece? O David só videogame, só jogando, só jogando. É bem fraca Libras, ele não quer aprender, é só jogos. Eu já mandei mensagem, já pedi para participar da associação, já chamei para jogar, ele não quer. Ok, eu respeito, não vou obrigar ele, né? Eu tento estimular, eu tento trazer. Aí o David disse que não quer, diz, vamos para a associação, vamos participar dos surdos, fazer um churrasco, vamos interagir, conversar, né? Não quero. Ok, eu respeito, né? Eu participo, eu acho que é importante para adquirir a Libras, para interagir, é legal, né? Me dá igual felicidade, me acalma. O David não, né? É outro caminho. Tem que respeitar, a gente também não pode obrigar, né? É o direito dele. Eu já tentei, não adianta. Eu respeito. Certo, tá certo, tem que estimular, Deus tá certo, estimular, trazer, tá preocupado, né? Que ele participe da associação. Mais alguém quer complementar? Márcio. Ah. Lá na empresa também tem vagas para os surdos trabalhar, né? Tá abrindo bastante vaga. Eu iniciei já faz 2 anos lá. E os colegas também. A gente tenta ensinar os ouvintes, né? Aprender com os ouvintes, as máquinas, como é que funciona. Lá tem muito cartaz de informativo. Então, a gente precisa também saber ler, a gente precisa que nos expliquem. Os colegas também é importante que eles saibam Libras, né? Para poder interagir com a gente. Então, está tendo muita vaga de trabalho lá. Só que o que acontece é que os surdos não têm a formação. Travou? Né? Então, tem vaga, os surdos vêm. Então, a gente ajuda, né? Quem acaba ajudando os surdos novos que vão entrando é a gente aconselha, a gente vai dando dica. Olha, por favor, a gente sabe que às vezes os chefes são chatos, né? Que estão nervosos, que estão agitados. Então a gente vai conversando. Você também tem que ter calma, precisa, né? Não adianta brigar. A gente precisa trabalhar, a gente precisa ter foco no trabalho. A gente vai dando dica para que os surdos também consigam se desenvolver dentro da empresa. A gente apoia. Por exemplo, também para não desistir do trabalho, né? Não adianta, agora está difícil, tem a pandemia, a gente tem que tentar se manter no emprego que tem. A gente vai dando essas dicas para eles também. Por exemplo, Lidiane está falando, é muito importante você
ser como modelo para os surdos, né? Ser uma liderança para os surdos, para eles se ver como modelo, apoiar, por exemplo, o Pedro estava falando ali que apoiou o David, está de parabéns. Está introduzindo alguém mais? Daí. Daí. Só um pouquinho, vou só complementar, bem rapidinho. Tá pedindo para ela voltar, acho que perdeu o contexto. Abre o plano. Então, às vezes tem muitos problemas na família, só que o que falta é os pais levarem os filhos até mesmo na terapia. Terapia. A Catarina não entendeu o sinal. Terapia. Para que o psicólogo possa ensinar como que o filho deve se comportar, quais que são a estrutura da família, porque muitas vezes essa criança cresce e não sabe os limites, não sabe como se portar. Isso. Quem mais? A Lídia está dizendo que esse assunto de hoje é muito importante, sim. Nós precisamos aprender, por isso que eu estou gravando o encontro de hoje. Mais alguém para complementar as falas? A Tati está dizendo que ela tinha um que falar, mas acabou esquecendo. Eles falam tanto. Quem está falando? Quem está falando? Quem está falando? Surdo que está falando agora. A Monique sumiu. A Monique sumiu. Não estou vendo a Monique. Vai para baixo. O mosaico está para baixo. Só que tem que abrir para ela lá, Marias. Tchau, até segunda. Não consegui. Só um pouquinho que a pessoa esquecendo da pedra. Ali. Esse mouse, ele é o contrário. Põe aqui, ó. Aí, Não ficou. Deu. Fecha no X. Aí. Pode continuar. A Monique está dizendo que quem tem animais de estimação precisa ensinar Libra. O Vinícius tem cachorrinho. Consegui. Tá tranquilo. Então, é muito importante que a família aprenda Libras, para que possa se comunicar com o surdo, porque muitas vezes esse surdo ele quer alguma coisa, e se os pais não sabem Libras, como que vai acontecer a comunicação? Se os pais não sabem, o filho precisa de algo, como que vão se comunicar? Então é de fundamental importância que a família tenha acesso à língua de sinais, para evitar que o desenvolvimento do filho surdo seja prejudicado. Porque muitas vezes, se os pais não entendem, simplesmente ignoram o filho, mas isso não pode acontecer, porque depois pode causar muitos problemas no desenvolvimento das crianças. Complementando o que a Monique falou, os meus pais não sabiam Libras. E durante um bom tempo eu sofri demais, porque eles não tinham conhecimento da língua de sinais. Nós morávamos no interior, uma cidade muito pequena, e eu berrava, eu gritava, porque eu não sabia falar, então eu gritava. Os meus pais chegavam a colocar as mãos nos ouvidos de tanto que eu gritava. Eles não aguentavam mais, chegava a doer os ouvidos.
ficava com a cabeça estourando. Coitados, sofreram bastante. Porque eu era muito gritona. A família não gosta de ficar escutando o filho berrando. Mas o meu comportamento, ele era muito agressivo. Né? Esse era o meu comportamento. Então, durante algum tempo, os meus pais sofreram demais, porque eu, além de ser gritona, era muito violenta e teimosa. Era horrível. Então, assim, quando eu fui crescendo, com 12 anos, eu aprendi a língua de sinais, a qual o meu comportamento foi mudado para o melhor. Então, através da Libras, eu consegui ter uma visão clara da vida, os meus olhos se abriram, eu mudei, fui outra pessoa totalmente diferente do que eu era antes, violenta, braba, nervosa, teimosa. E com a aquisição da língua de sinais na minha vida, eu comecei a ser uma criança feliz, meu comportamento foi mudado, fiquei mais responsável, mais educada. Então, a língua de sinais foi o que me ajudou a mudar muito. A Monique está dizendo que eu também aprendi Libras, descobri a língua de sinais com 13 anos. Foi onde mudou a minha vida, porque eu também era uma criança muito séria, muito nervosa, chorona, né? Eu acho que não foi só nós duas que aconteceu isso, mas também com outros surdos que não tinham o contato com a língua de sinais e quando aprenderam, a vida se transformou. Com a aquisição da Libras, começaram a demonstrar suas emoções, suas opiniões. Catarina, agora. Eu também gritava muito. Era muito difícil a minha vida. Eu era muito agitada. Sim, sim. Então, eu estudava junto com os adultos. Tinha 4 ou 5 surdos, alunos grandes já adultos. Aí, quando eu cheguei na APAS, eu comecei a me enturmar com eles, tinha uma TV e estava mostrando sobre um acidente. E eu perguntei, mãe, o que aconteceu que deu aquele acidente? As pessoas morreram. Mas como a minha mãe também não conhecia a língua de sinais, eu não tinha acesso à informação, porque na TV explicava o que estava acontecendo e tudo. Aí, quando eu fui para a APAS, tinha no YouTube esse acidente que tinha acontecido. Nesse acidente, pessoas morreram, tinha pessoas alcoolizadas lá. Aí, explicaram para mim o que era aquela informação que dentro da minha casa faltava. Meus pais não tinham como transmitir aquela informação para mim. Então, quando eu cheguei na APAS, explicaram para mim quais tinham sido as causas do acidente, que no dia estava chovendo, o asfalto estava liso. Me explicaram detalhes que eu não sabia, porque tinha legenda na TV, mostrava, mas o repórter só falava, né? Explicava, ó, o que aconteceu e tudo. Mas quando eu fui para a APAS, eu fiquei muito interessada naquela notícia, aí explicaram para mim, porque eu queria saber. E dentro da minha casa não me passaram aquela informação. Então hoje é importante porque tem no YouTube muitas informações, basta apenas procurar. Por isso que é importante que a gente provoque os alunos surdos para que eles tenham interesse em aprender. Né? Nós, como professores, precisamos instigar os alunos para que eles aprendam. Não dizer que eles são coitados, que não têm capacidade, porque aí que acontece que as crianças ficam nervosas, ficam irritadas e não tem quem ajude, né? A família muitas vezes não apoia, não tem o conhecimento da língua de sinais para passar essas informações para as pessoas surdas. Isso é bem difícil. Eu, enquanto professora, eu fico muito angustiada com isso. A Monique está dizendo, então, que a nossa missão como educadores surdos é aprender e também ensinar os nossos alunos surdos e durante esse processo que também nós aprendamos com eles e que haja a interação. A Tati vai falar agora. Eu também, quando era criança, meus pais também sofreram muito.
quando eu tinha 3, 4 anos, não lembro. Eu pegava a panela, pegava a tampa da panela, sabe? E começava a bater, e batia, e batia, e batia. E aí a minha mãe dizia, não, Tati, não pode ser assim, sai daí. E eu gritava, e daí eu voltava e pegava a tampa, e batia, né? E gritava, e eu tinha vontade de bater, e quanto mais batia, só incomodava a minha família. Coitados, sofreram demais os dois. Os nossos pais sofreram, gente, que vergonha. Agora o Márcio, observando o que vocês estão falando aí sobre a comunicação nas famílias, a minha mãe, quando eu nasci, abaixa porque não dá pra ver nada. Isso, isso. Então, a minha família também teve dificuldades. Os meus pais, quando eu nasci surdo, também se comunicava apenas por gestos caseiros. O meu avô que sabia, que me ensinou esses gestos. Por isso que eu era apaixonada por ele. Os meus pais não conseguiam se comunicar comigo, porque era muito difícil, né? Foi então o meu avô que começou a conversar comigo através de gestos caseiros, alguns sinais. Aí foi que nós conseguimos se comunicar. Quando eu me mudei para outra cidade, junto com os meus pais, aí o meu avô ficou lá sozinho, ele morava na roça, e eu queria voltar para lá, mas os meus pais não quiseram que eu fosse morar com ele, né? Porque os meus pais precisavam trabalhar na cidade, enquanto meu avô ficou morando lá na roça. E eu queria muito, muito voltar para lá, mas os meus pais não queriam, porque tinham medo que eu fosse atropelado na rua, que alguma coisa de ruim acontecesse comigo. Naquele tempo eles tinham muitas preocupações. Mas aí quando os meus pais se separaram, eu fiquei morando com a minha mãe, numa casinha na frente da escola. Então, eu aproveitava para ir lá e ficava muito feliz. A minha casa era na frente de uma escola. Então, 7 horas eu ia lá na escola e a minha mãe não ficava preocupada, porque a escola era perto, então não tinha essa preocupação. Era na frente, bem na frente de casa. Isso ficou muito mais fácil. A Monique está perguntando, tu era um aluno incluído? Sim, porque eu ficava junto na sala com outras crianças que tinham deficiência. E sentia vergonha, ficava quieto no meu canto. Os professores ensinavam o alfabeto e tudo, mas às vezes eu ficava sozinho, porque os outros colegas iam embora, né? E eu tinha muita vergonha. Mas aí eu fui aprendendo e melhorando, né? Agora, agora eu não sou mais louco nem agitado, tenho interesse em aprender e não entendi o que ele falou agora. 140 anos. 14 anos, né? Acho que ele fez o supletivo, né? Ele fez o supletivo para conseguir se formar. Com 24 anos ele se formou. Não, ele voltou a estudar na quarta série com 24 anos. Muito atrasada, a Tati está dizendo. Então precisei fazer o supletivo. Em 2 anos tinha me formado no ensino fundamental. Aí depois terminei o ensino médio, porque eu tinha muito interesse em aprender e entrar numa faculdade. Quando eu entrei na faculdade, eu já tinha
Na faculdade também foi... Aí ele conseguiu uma bolsa, que aí ele aproveitou para conseguir se formar. Foi um tempo mais reduzido. E também não tinha intérprete na faculdade. Isso foi muito prejudicial, porque eu sofri demais. Vocês viram como que eu estou aprendendo, então? Os professores me ajudavam com mais calma, os colegas sentavam do meu lado. Então, eu ia me comunicando e me socializando com eles, até conseguir entender e aprender, né? E para fazer o estágio, então, aí eu não sabia nada, mas os professores também me auxiliaram, os meus colegas também, para mim fazer os planos de aula. Aí depois eu tive que procurar uma escola, mas eu consegui aprender, né? Agora eu tô bem. Vocês viram como tem que partir de nós o interesse de voltar a estudar, porque tem muitos estudos por aí, eu vou desistir, eu não vou estudar, vou parar, só que nunca mais volta a estudar, né? Precisa, infelizmente agora, precisa se formar para conseguir um bom trabalho. Parabéns, Márcio. Então, 24 anos já que eu iniciei, que eu voltei a estudar, né? Então, meu Deus, foi bem difícil. Que eu comecei a aprender, que eu comecei a me desenvolver. Hoje estou bem, né? Hoje bem melhor, assim, a minha vida melhorou muito, tá melhor. Tô falando, então a gente precisa continuar ensinando os surdos, a gente precisa continuar. A Tati está mandando ela passar. Passa de uma vez. Quase terminei, tá dizendo que rápido. Mas é que é para apresentar hoje a metade, semana que vem a metade, a Catarina falou. Dividir. Tá louco, se isso não mata o pesado. A Lidiane, a gente não tá vendo. Monique, só um minutinho. Muda a tela, né? Lidiane consegue, precisa liberar para mais pessoas participar da tela. Ok, encontrei, Monique. Então, educação é tudo isso, né? Que a gente foi falando. É um processo. A criança aprende, a gente ensina, a gente aprende, porque se não aprender, não tem um processo, né? Então, a gente precisa aprender para se desenvolver. Então, é muito importante para trabalhar o cognitivo, a gente precisa ter histórias, a gente precisa ter, os surdos precisam contar como que foi o passado, como é que aprendeu a Libras, né, a aquisição da linguagem. Quando não teve a língua de sinais. Como é que foi, como é que começou, como é que aprendeu. Também tem várias disciplinas, né? Matemática, geografia, história, ciências. Como que aprendeu? A gente precisa dar dicas para eles, a gente precisa auxiliar. Geografia, por exemplo. Como que o globo terrestre? Como que é o processo do globo terrestre, o Sol, como que funciona? Eu não sabia, eu não tinha noção, porque eu não aprendi nada na Libras. Eu ficava só olhando, né? E copiando, olhava e copiava o que a professora me explicava, mas entender eu não conseguia entender. Então, na escola, a intérprete vai dando dicas, né? Vai explicando mais detalhes. Olha, tem o Sol, O movimento de rotação. o movimento de rotação da Terra, como que funciona esse processo. Então, antes, na aula, na sala de aula,
tinha um material Na sala de curso. Na sala de curso. na sala de recurso, então os surdos não sabiam, né? Como é que funcionava essa questão do Sol? Como que é o globo terrestre? Não sabe. Então eu aproveitava e explicava. Os surdos ficavam admirados. Nossa, verdade, eu não sabia. Né? Então eu procurava no livro, mostrava a imagem, né? Do Sol, da Terra, como é que era a rotação. Os surdos ficavam admirados. Por isso é importante a gente dar essas dicas. Por isso que é importante a gente estimular, a gente aprender para passar para eles também os valores, né? Como ensinar as crianças a ter educação, a ter respeito pelas pessoas, os valores que são importantes. Tem mais, né? Tem mais valores. O valor de dinheiro, tem vários, né? Então, essas dicas é importante a gente passar para eles. O comportamento da família, ensinar, e claro que é importante primeiro a família ensinar a ter educação, a ter os valores, a ter comportamento. Precisa ensinar. Também a aquisição da língua. Português, aquisição do português, aquisição da língua de sinais. Então, para os surdos, a aquisição da Libras é a L1, é a primeira, é a língua mãe. Então, ele precisa adquirir, para depois ele ter a L2, que é o português, certo? Convívio social, né? Os lugares, com a família, com os amigos, as empresas, a escola, os grupos sociais, então é importante. A construção do aprendizado, perceber as coisas, se desenvolver, é importante. Como que eu aprendo, como que eu ensino, como que eu percebo as aulas, a escrita, a alfabetização, isso é a construção da língua, é as percepções, é que vai me dar essa autonomia. Então são várias, tem muitos outros, né? Alguém quer complementar? A Tati? Vamos fechar os slides para nós conversar um pouquinho, ou a Tati quer... Vamos bater papo, eu acho que a gente vai... Muito mais gosto. Vamos fechar os slides, vamos bater papo. Quase não gosto de bater papo. Vamos deixar assim. Vamos deixar assim? Sendo melhor abrir que a gente consegue enxergar melhor. A Lidia está pedindo para a gente complementar em Libras, o que foi falado. A gente dá opinião, então. Então, o que a Monique falou ali, né? Os tópicos que a Monique estava falando. A educação de surdos, por exemplo, a escola bilíngue de surdos. Os professores sabem Libras, fluente em Libras, né? O ouvinte, o surdo, que ensine em Libras, que tenha secretarias que saibam Libras, as metodologias visuais adaptadas para Libras, né? Facilita o aprendizado. Então, primeiro a L1, depois a L2, que é o português, a escrita é importante também. Desculpa, ao contrário. Desculpa, eu errei. Eu não prestei atenção. A educação de surdos. Depois eu falo da escola bilíngue. A escola de surdos. Todos saibam Libras, as metodologias visuais. Isso é importante para os surdos, para a educação deles.
também a educação bilíngue, a escola bilíngue dos surdos. Pode ter ouvintes que trabalham, né, como surdos, mas é necessário que tenha fluência em Libras, que saiba a adaptação do português para Libras. Pode participar os filhos de ouvintes dos surdos, filhos ouvintes de pais surdos, né? Então, a gente está torcendo que aqui em Passo Fundo a gente consiga ter a nossa escola bilíngue para que a gente tenha essa metodologia adaptada para os surdos. Matemática, o português, tudo em Libras, não utilizando a oralização. Terceiro tópico ali, a educação inclusiva. Por exemplo, não consegui ver, todo baralhado. Não tem surdo na escola. Tem, mas tem leis que comparam isso, com a inclusão. A lei da inclusão, Junto com os ouvintes. então que os surdos participem junto com os ouvintes, mas às vezes não tem intérprete, então tem essa barreira na comunicação, igual como a gente falou, né, que tudo que a gente passou quando não tinha intérprete ou professor ouvinte que não conhece a cultura surda, não tem metodologias adaptadas, não tem metodologias visuais, que só fica oralizando. Os professores achando que os surdos são coitadinhos, que não têm capacidade. Como é que vão fazer a prova? Então, os ouvintes fazem a prova, a professora dá todo o material para os surdos, você copia, está aqui a resposta, e vai me dando nota, vai me passando, né? Isso não é bom, isso é ruim, a gente não aprende. Como é que a gente vai desenvolver? A responsabilidade é deles, igual no passado que aconteceu com a gente. A gente precisa, então, fazer esse movimento pelos nossos direitos, pelas leis, pela lei de intérprete, de ter o direito de ter intérprete, né? Então, a gente precisa cuidar, também precisa intérprete, ter um nível, chegar ao nível da língua dos surdos, né? Não adianta ter intérprete fraca, que não saiba fazer adaptação, que não tenha contato. A inclusão, o conteúdo para o aluno surdo, muitos professores acabam achando que a responsabilidade é da intérprete de adaptar o conteúdo. Não é o papel da intérprete, é diferente. A responsabilidade é do professor. A intérprete vai fazer a comunicação, a mediação na comunicação, apenas repassar o que o professor está falando. São papéis diferentes, entende? O quarto aqui é a educação especial. Antigamente, né, não tinha surdos com mestrado, não tinha surdos com doutorado, não tinha todo esse movimento de escola bilíngue. Então, antigamente, as salas, eu participei junto com ouvintes, no pré. Está pedindo se a intérprete está conseguindo acompanhar. Está muito rápido, está tranquilo. Eu, no pré, eu estava junto com os ouvintes na inclusão. Depois eu mudei para educação especial, para classe especial. A professora me proibia de utilizar Libras. Eu tinha que oralizar. A metodologia era oral. Então, a Monique também sabe. A Monique passou por isso também na classe especial. Lembra, Monique? Também era assim. Por exemplo, tinha aula. Eu não lembro porque eu não aprendi nada, sabe?
eu reprovei, eu fiz 2 vezes o primeiro ano e não consegui aprender. Fiz 2, 3 vezes. 3 vezes. Cada aluno fazendo 3 vezes, eu fiz 2 vezes a primeira. E aí depois eu passei para a inclusão junto com os ouvintes. Não tinha intérprete. Era diferente. Na educação especial, é igual um rótulo. Rotulavam a gente como doente. Uma patologia, né? Quem estava na classe especial tinha alguma patologia. Como coitado, coitado do surdo. Não combinava a gente estar ali. A gente ficava com os que tinham Down, os que tinham outras deficiências, né? Monique, vou complementar. Era todos os tipos de deficiência em uma sala, na classe especial. Era tudo misturado. Não combinava, por exemplo, o autista, né? O cego. Cada um tem as metodologias para cada... as metodologias são diferentes para cada um. A gente era uma questão apenas da língua. Mais alguém tem alguma opinião para complementar o que eu falei? Então, antes que eu me esqueça, feliz Dia das Mães para as mães aqui do grupo e também para a esposa do Márcio. Então, nós vamos, acho que vamos finalizar, né, agora Acho que alguém vai sair. Acho que a Catarina vai precisar sair. O Márcio saiu. O Márcio saiu, vai sair agora. Então, tá. Então, complementando o que a Tati falou, como nós éramos incluídos antes dentro da sala, com as outras deficiências, denominado classe especial, lá na PAI também. Era bem complicado. Na verdade, era horrível aquilo, porque a professora não tinha uma metodologia certa, adequada para ensinar. Nós participava da fono, daí ficava lá na aula, só olhando o que os outros estavam fazendo, só copiando, só copiava. Aquilo ficava... Eu lembro que eu chorava muito naquele tempo, porque eu ficava parada, olhando para aquilo, eu me sentia muito angustiada por estar no meio das outras crianças. Aí foi quando a minha mãe começou a perceber, nossa, todas as deficiências misturadas, mas isso não está certo, é uma confusão. Então, aí ela começou a pesquisar outros lugares para que eu pudesse participar. Foi então que descobriu a mãe da Monique, ali no Fagundes, o grupinho dos surdos, né? Nós fomos as primeiras surdas a participar. Então, foi quando eu e tu, a gente se encontrou lá na PAI, lembra? Eu tinha uns 4, 5 anos, eu acho, não lembro. Eu também, mais ou menos isso. Então foi quando a minha mãe descobriu a mãe da Monique e começaram a discutir sobre isso. E descobriram que lá no Fagundes tinha classe especial de alunos. Era classe especial naquele tempo. A professora não sabia Libras, não tinha intérprete, só ensinavam e nós não aprendíamos nada, era um sistema oralista. A Tati tá ali imitando a professora. A professora não tinha didática nenhuma, e nós ficava só se olhando e escutando a professora lá oralizar. É verdade, gente. Nós passamos por isso, sim. O qual prejudicou demais a nossa educação, né? E daí todo dia era a mesma coisa, e nós copiava, né? Nós copiava as notícias, e era aquilo, é a mesma coisa todo dia. Eu lembro disso.
né? Era de manhã, era de tarde, amanhã de novo, a mesma coisa sempre. Era horrível, era terrível aquilo, né? E nós sentados, não entendia nada, ficava igual uma pateta lá, e se sentia angustiado. Tinha quatro, eu não lembro quantos surdos tinha, 5, 6 surdos incluídos nesse grupo da classe especial lá na escola Fagundes. Resumindo, nós não aprendemos nada, porque a professora só falava, falava, falava. Aí eu fui para o primeiro ano do fundamental, na inclusão, né, junto com os alunos ouvintes. Não tinha intérprete também, porque aí foi naquela época, lembra que proibiram a língua de sinais, era só o sistema oralista naquele tempo. Foi quando nós passamos pro primeiro ano, a professora ficava lá e eu não fazia nada, todos os outros alunos ouviam e eu ficava sentada, tinha vergonha, ficava recolhida lá na minha mesinha, na hora da chamada eu não escutava o meu nome, e a professora não tinha percebido que tinha uma aluna surda na sala. Aí, com o passar do tempo, aconteceu que um dia todo mundo olhou para mim e eu fiquei quieta lá, morrendo de vergonha. Eu era uma aluna muito educada. E, de novo, sempre na chamada, chamavam: aonde está a Catarina? A Catarina nunca vem na aula. E eu quero. Como que ia responder se não estava escutando? E a professora sempre falou: essa aluna Catarina não existe, porque nunca vem na aula. E não tinha percebido que eu estava ali e era surda. Aí, depois de algum tempo, ela deve ter ido no sol e falado: mas como que essa aluna não vem? Você não percebeu, professora, que essa aluna é surda, ela está participando da aula, né? E tu tem uma aluna surda e você não percebeu ainda. Uma aluna surda muda. Foi aí, então, que chamaram a mãe da Catarina para perguntar o que tinha acontecido. Né? Aí colocaram uma etiqueta e com o nome da Catarina na blusa. Para ela ver, gente, é verdade isso. Aconteceu, é real. A mãe colocou o meu nome na blusa para a professora poder ver que eu era a Catarina. Daí a professora descobriu: a Catarina está aqui. Né? Daí pediu desculpa, porque a Catarina era surda, muda e estava na aula. Eu ficava sem saber, né? Porque não escutava nada. Foi então que eu fui para o segundo, fui para o terceiro, fui para o quarto, fui passando, né? Não aprendia nada, não entendi o que estava acontecendo, né? Nem o conteúdo foi assimilado, nada, 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 nada. Quando chegou no quinto ano, eu desisti. Resolvi não ir mais para a aula, parei. Porque a faculdade era muito complicado, os professores não tinham respeito, tinham dó dos alunos surdos e passavam. O aluno poderia não aprender e era aprovado no final do ano. Então eu resolvi desistir, não quis mais prosseguir com os estudos, sofri muito com isso, né? Sofri demais. Porque na hora do intervalo ficavam me provocando, fazendo bullying. Olha a mudinha ali, ó a surda muda. Nós sofremos muito bullying. Então eu resolvi parar meus estudos no quinto ano. Né? Depois eu comecei a procurar para fazer bem mais tarde, né? Depois de algum tempo, eu fiz o NEJA daí, aonde tinha intérprete, né? A Loreni, que era minha intérprete. Graças a Deus encontrei alguém, né? Tinha muitas palavras que eu não conhecia, verbo, vocabulário, em português, livros, não sabia nada, né? Sempre eu pedi ajuda, porque depois de todo o que eu perdi no ensino fundamental, até quando eu parei, não sabia mais, não sabia nada, né? Não tinha conhecimento de nenhuma disciplina, e os professores também não me ensinaram, isso é real, né? Os professores só oralizavam, oralizavam, oralizavam,
e não tinha nada de língua de sinais. Gente, eu sofri demais. Foi bem difícil a minha história na inclusão lá na Escola Fagundes, né? Muito difícil mesmo. Agora tem, né, a sorte que agora alguns alunos, eles sabem, eles têm a intérprete de Libras, né? O que falta é eles se aprimorar mais da língua, né? Por exemplo, quando os alunos entram para a inclusão, é importante que eles participem do reforço aqui na APAS, para que junto com o aprendizado lá na escola, eles possam aprender, porque somente lá no Fagundes, infelizmente, eles não vão conseguir aprender o suficiente para se desenvolverem, né? A gente sabe que isso é verdade e que, infelizmente, a nossa educação é assim, porque o professor ele só oraliza, oraliza, oraliza. É a mesma coisa que aconteceu antes, quando eu estudava. Complementando o que a Monique falou, porque depois eu acho que eu vou trocar de assunto. Aí eu esqueci o que era para ter falado. Esqueci o que era para falar. Tu ia falar a mesma coisa que a Catarina. É que eu fiquei aguardando aqui e daí esqueci o que era para falar. Tá, então a Lidiane vai falar. Eu não consigo me lembrar o que era. Era sobre a escola? Não sei, não me lembro. Era sobre inclusão, é? Tá. Então, eu estava observando o que a Tati falou ali sobre os 4 tópicos. Achei muito importante o que você falou. A tua explicação também, muito boa. Amei, amo você. Sobre a educação de surdos, sobre a escola bilíngue, sobre a classe especial, inclusão e também sobre a educação especial. Esses 4 tópicos, o que tu colocou, o conceito deles e as diferenças entre cada um, muito importante, porque nós sabemos que existem, aqui no Brasil, tem educação bilíngue de muita qualidade, mas também nós temos a outra realidade, que algumas escolas de educação inclusiva no Brasil, que infelizmente são terríveis, né? Temos o lado positivo e também o negativo, né? Onde os professores não têm a formação, não têm a formação necessária para trabalhar com esses alunos, né? E muitas vezes ainda utilizam aquele linguajar chamando o surdo de mudo, né? Esse surdo não tem socialização com os outros colegas, é bem complicado, né? E também muitas vezes dentro dessas escolas ela nem tem um estatuto pronto, não um estatuto que fosse só para educação e de alunos ouvintes. Só tem para alunos ouvintes, não tem uma metodologia adaptada para os alunos surdos que são lá dentro. E o professor ou o diretor, ele não adapta as suas metodologias. O aluno surdo está lá na inclusão e é como se não estivesse. O ensino é normal. E muitas vezes, a maioria das vezes, o surdo está sendo prejudicado, não aprende, está sofrendo. Aí tem o atraso da língua de sinais também. Infelizmente, é muito complicado isso. E quando esse aluno crescer, o que vai acontecer? Né? Então, nós precisaríamos lutar aqui no Brasil pelo direito à educação, para que não seja uma coisa que vai enrolando, enrolando, deixando de lado, e quantos alunos sofrendo aí em salas de aula. Porque o aluno surdo, ele tem direito, sim, ele tem direito a aprender, assim como os ouvintes aprendem, né? Ele tem que ter o comportamento, ele precisa ter o convívio na sociedade, ele precisa ter o seu cognitivo aguçado para que possa aprender, né? Porque muitas vezes alguns surdos ele tem o direito sim de aprender e ele tem o direito linguístico. Os surdos têm direito linguístico sim,
porque é a identidade dele, é a cultura, né? Como cidadão, ele tem esse direito. E muitas vezes não há isso, né? Nós percebemos que dentro da sociedade, a sociedade em geral, ela está errada, porque eles ignoram o fato que o surdo também precisa aprender, ele precisa ter o conhecimento de mundo, ele não pode ser prejudicado, né? Nós sabemos, né, devido a essas experiências que cada um relatou, quando nós éramos mais novas, né? Essa geração Z que está aí, né? Alguns jovens que já foram alfabetizados em educação bilíngue, olha a diferença que é o desenvolvimento dessa geração Z que participou da escola bilíngue, olha como que é o desenvolvimento desses surdos em sociedade. É totalmente diferente, né? Então, essa temática de educação, aquilo que a Tati colocou antes, está de parabéns, muito bem organizada essa comissão. Estou amando o que está sendo dialogado aqui, né? Parabéns. Então, complementando o que você falou, Lidiane, a gente sabe que tem muitas coisas positivas, né? Aonde tem escola bilíngue, mas também nós temos que olhar para a realidade, aonde ainda há inclusão, a classe especial, né? Aonde os alunos surdos estão incluídos nas escolas normais, aonde o governo disponibiliza uma verba e na inclusão, quantos alunos surdos já estão incluídos, né? Por exemplo, se tem 10 pessoas incluídas, quando o aluno tem que ter a matrícula de cada aluno e é organizada no sistema do governo, e essa escola recebe uma ajuda financeira para manter esses alunos lá dentro, né? Também na sala de recursos, lembra que eu e a Monique nós tínhamos antes essa sala de recurso? Também vem verba do governo, mas só para comprar material simples. Nós gostaríamos sim de comprar uma TV, uma impressora, ou outros equipamentos que pudessem ajudar nas aulas, mas a gente sabe que isso não existe, né? Às vezes vem pouco, vem pouco dinheiro e ainda tem que distribuir para toda a escola utilizar. Eu lembro que eu e a Monique, a gente sempre pedia, nós precisamos de material, de impressora. Tinha uma lista que nós sempre pedimos para a diretora e ela só enrolava. É um papo furado, né? A gente sabe que isso não é real, né? Nós gostaríamos que tivesse mais alguma coisa, só que infelizmente a escola às vezes utiliza esse valor para comprar outras coisas. Eu lembro que vinha bastante, 30 mil. Né? Vocês não viram que a Lore mandou alguma coisa assim no grupo? E que esse dinheiro vinha dividido, o valor que era recebido por cada escola. Vocês não lembram? Eu lembro que foi mandado no grupo, sim, a quantidade de valor que era repassado pelo governo. Então, complementando o que a Tati falou, eu lembro que também quando eu dava aula lá aula de Libras lá no Fagundes, eu pedia para a Pro Rosa, vamos junto comigo lá conversar com a coordenadora, eu não lembro o nome dela, para que quando o governo deposite o dinheiro, nós possa comprar alguns materiais adaptados em língua de sinais, jogos educativos, alfabeto, algum material relacionado à área de alfabetização para as crianças, né? E era a mesma coisa. Só enrolava, dizia que ia comprar e não comprava, aí eu ia lá de novo, nós ia lá conversar com ela, e daí o que aconteceu? Que a Rosa descobriu que essa professora que tinha lá,
vocês lembram, né, a professora Eliette, ela lutava e também pedia para que pudesse ser comprado material. Eu fiquei apavorada com o que acontecia. E o dinheiro que o governo passava, eles compravam computador para a escola, compravam, faziam reforma na sala dos professores, pintavam toda a escola. Então, o dinheiro que vinha, a diretoria da escola aplicava em outros recursos. Eu fiquei muito indignada quando isso aconteceu, porque, porque nós sempre ia lá e pedia, por favor, a gente precisa de material adaptado para os alunos surdos, mas não resolvia nada. E era a mesma coisa todo mês, e tanto que a gente desistiu de pedir, porque nós não tinha força lá dentro da escola, né? Era muito difícil. Né? Tanto que aconteceu que a maioria dos alunos evadiu e agora, não, agora tem muito poucos alunos e estão recebendo o que agora então? Eu não sei. Tomara que termine aquela classe de alunos surdos lá na escola, porque nós poderíamos lutar, fazer algum movimento junto a um vereador para aquilo mudar, né? Para que as coisas sejam melhores. Então, quando eu estou lá na empresa trabalhando, cada setor tem um chefe, né? Então, às vezes eles me chamam quando tem uma reunião. Daí tem outros surdos lá dentro, o Renan, o Manuel, o Christian, os outros surdos que trabalham lá na CUN junto comigo. Nós temos um chefe que é de todo o setor. Aí é chamado a intérprete, a Tati, né, Tati? Tu vai lá quando precisa conversar com o chefe. Porque às vezes o chefe quer falar com ele sem intérprete. O chefe quer falar sem intérprete. Eu digo, não, eu quero que tenha intérprete. Isso muito legal. Deixa. Eu também, a Catarina da Espanda, eu fui visitar complementando a fala do Pedro, a Monique, eu vou complementar a fala dele. A Tati falou do Manuel, o Pedro, né, que estão ensinando os colegas em Libras. É importante estimular, sim, que no futuro, por exemplo, algum deles pode ser intérprete dentro da empresa, né? Por exemplo, em alguma reunião, se tem alguma coisa simples que o chefe chame para uma conversa, é importante que eles saibam a Libras para poder se comunicar com vocês. Catarina, vou complementar. A fala do Pedro, vou complementar. Eu fui visitar com uma palestra. Aí tem uma moça do RH, a Dani. A Dani, ela é ouvinte e ela sabe Libras, ela interpreta, né? Ela é bem boa, ela é bem fluente, assim, ela consegue explicar. A gente explicou sobre cultura surda, identidade surda. Ela chamou nós para fazer uma fala dentro da empresa. Foi bem interessante. A gente acompanhou eles lá na CUM, a gente mostrou, a gente conversou com os colegas, a gente mostrou os sinais, né? Inclusive o Pedro estava fazendo uma apresentação para os colegas dele, né? Aí a gente pediu por que o Pedro estava usando o protetor auricular. Aí ele falou que é muito barulho, então precisa pôr. Tem o técnico em segurança do trabalho que eles têm que pôr. Então foi muito legal. Os colegas aprendem Libras, tem um curso. Os meninos que ensinam os colegas, os surdos ensinam os colegas ouvintes. Então eles dão dicas, né? A Dani também explica para os colegas ouvintes, por exemplo,
Olha, tem o Pedro, tem o Manuel, vocês têm vários colegas surdos, vocês precisam se comunicar com eles através da Libras, né? Então, os colegas, se tornou natural os colegas conversar com eles através da Libras. Mas tudo isso por causa da Dani, por causa dos surdos que foram passando para eles. Eu vou passar mais um PowerPoint. A gente não vai fazer intervalo, a gente vai tocar direto até as 13h30. Então, todos acho que conhecem, né? Eu, a Monique, a Tati. A lei da Libras, que é 10.436, de 24 de abril de 2002. Então, a lei da Libras, ela é reconhecida como a língua oficial dos surdos e é a comunicação e a expressão da língua brasileira de sinais. Então, ela tem estrutura gramatical própria. Vocês conhecem? Todos conhecem? Daiane conhece a lei da Libras. É a lei oficial, você conhece, Daiane? Que alguns surdos ainda não sabem, né? Mas infelizmente não participam também. Fazer o quê? Pode passar. Essa é a Lei Brasileira de Inclusão, a LBI. É a lei de número 13.146, de 6 de julho de 2015. É a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. Tem o estatuto também. Então, é o direito, né? Um direito que assegura o direito de inclusão na sociedade, em qualquer lugar. Então, essa lei de inclusão é em empresas, é no trabalho, qualquer outro trabalho, né? É a LBI. A LBI é muito importante, é uma lei muito importante, né? Porque ela assegura a acessibilidade de ter a Libras, de ter a legenda dentro de empresa, na escola, que os surdos têm esse direito, que tem a acessibilidade. A central de intérprete também é uma garantia. No fórum, no mercado, em todas as secretarias, órgãos públicos que tem intérprete, que tem afluência. É um sonho que a gente tenha essa lei garantida, que não precise mais dos ouvintes, né? Que todos saibam Libras, que a gente não dependa de intérprete. Precisava criar dois mundos, a Monique está falando. Precisava todo mundo saber Libras. É? E nós? Ah, é? Ah, é? Ah, é? Calma, você vai estar nesse mundo. Eu quero participar desse mundo também. Pois é. Aí. Seria um sonho. A Monique disse que as intérpretes vão ficar no meio. Ah. No meio dos dois mundos. Então a Catarina está complementando.
A Catarina vai complementar. Então, essa lei é importantíssima. Que os donos, que os chefes de setores, os donos de empresa, eles precisam conhecer, a gente não pode deixá-la escondida. A gente precisa mostrar essa lei. Eles têm que reconhecer, eles têm que ver, eles precisam ter acesso a essa lei também. Eu preciso ter ação, a gente precisa mostrar, a gente precisa fazer esse movimento, assegurar essa lei, a gente precisa resgatar, tem que sair do papel, a gente tem que reivindicar nossos direitos, eles precisam ler, não adianta também engavetar. Não, a gente vai mostrar, leia, veja, estude como que funciona, os surdos precisam se impor. Então a gente mostra a lei e eles guardam, engavetam e a gente fica sempre oprimido. E eles nunca leem. Eles engavetam e nunca mais leem. Só fica no ok, vou ver, ok. E a gente precisa reivindicar, cadê a intérprete? Cadê o nosso direito? Onde que está a lei? Então, tem várias empresas que não é como os meninos estavam falando da CUM. Não é todos que têm esse privilégio. Então, a gente precisa fazer esse movimento, a gente precisa mostrar, as pessoas precisam ver. É o mesmo que a escola bilíngue, tem que fazer movimento. Tem que chamar rádio, tem que chamar TV, tem que ir para as mídias. A lei do intérprete também tem que ser divulgada. Não adianta ficar escondido. Se ninguém tem acesso, se ninguém viu, se ninguém ouviu falar. A gente precisa se abrir, a gente precisa mostrar, a gente precisa lutar, a gente precisa ter ação. Os professores, os surdos, precisam estudar, precisam fazer magistério, pós, mestrado. A gente precisa ter informações, a gente precisa ter acesso a isso. Porque onde a gente vai, a gente não tem acessibilidade, a gente não tem intérprete, a gente não tem nada. Então é esse mundo que a gente quer, é esse mundo que a gente precisa lutar, é muito importante, é preocupante sim, mas os surdos também estão muito parados, estão muito descansados. Tem a lei, é um documento, é importante todos ter ação. Marisa está dando opinião. A gente tem que divulgar, tem que pôr nas ruas, tem que mostrar nas lojas, em todos os lugares deveria ter essa lei exposta. Não adianta estar escondida. A Catarina. É a Catarina? Isso, a Catarina vai explicar. A história da educação dos surdos no mundo e no Brasil. Então, ele, 1822 a 1882, qual é o sinal? Esse aqui é o sinal dele. Eduardo. Ele teve grande importância. Ele criou a Libras, que inventou. Ele desenvolveu, então ele aprendeu, tentou, através, por meios que ele inventou, foi criada a Libras. Pode passar. A Tati vai dar um apoio. Então, ele é surdo,
né, francês, junto com Lepé. Ele ficou surdo aos 12 anos, né? Ele perdeu a audição. Junto com o Lepé, eles foram até o INES, que é no Rio de Janeiro, o INES foi criado por Dom Pedro. Pedro II. Esqueci que era o segundo. O Dom Pedro II. Ele tinha um neto que era surdo. E ele estava preocupado com o futuro, que ele iria ser rei, e como é que ele ia se comunicar. Então, Dom Pedro, ele foi até na França, foi fazer uma visita ao Instituto Francês, foi até lá, conversou com Lepé e com Edward, trouxe os dois para cá, para o Rio de Janeiro, e eles criaram o INES no Rio. Então, através deles, que foi divulgada a língua de sinais, a escrita. Naquela época, a metodologia foi toda trazida da França, né? Só complementando o que a Catarina estava falando. Monique. Nós estamos preocupados com o tempo. Vamos parar e continuamos, quem sabe, a semana que vem, porque a história é muito longa. Então, vai ficar um corte. Vamos só passar esse aqui e depois a gente repassa no próximo encontro. Então, foi fundado em 26 de setembro de 1857. É o INES. É o Instituto Nacional de Educação dos Surdos. É no Rio de Janeiro. Né? Então, aqui é o Instituto. Tem surdos, tem intérpretes, todos fluentes, né? As metodologias são adaptadas, oficinas, é uma escola bilíngue, então a qualidade do ensino é diferente. Então aqui foi criado, ele é federal, né? Ele é um instituto federal. Então o INES, ele é muito importante para Libras, para a comunidade surda. Hoje ele se encontra fechado, eles estão tentando fechar, né? Estão lutando para que permaneça aberto. Estão fazendo movimentos, estão fazendo várias ações para continuar aberto. Então, tem oficinas, tem aulas de informática. É admirável, é bem interessante. É o sonho de todo surdo mudar para lá. Está dizendo que o pai e a mãe dela, eu não vou dizer porque eles foram burros. Às vezes o pai e a mãe dela queriam que ela estudasse lá, ela queria ter estudado lá, porque os pais dela não colocaram ela lá. Acho que tira, Monique, Então, o próximo encontro, dia 22. Continua no próximo encontro. Não falta, que venha mais gente. A Tati vai complementar. Dentro do Instituto, ele é federal, né? É o único, sorte que eles conseguiram. O INES, dentro do INES, não é só surdos, né? Tem surdos, tem deficientes auditivos, implantados, surdo cego, então tem vários.
Tem a Faculdade de Pedagogia Bilíngue também, ali dentro do Instituto. O curso de Letras Libras, bacharelado e licenciatura. Então, eles estão fazendo um movimento para que não feche, estão indo a Brasília, né? Fazendo várias tentativas para continuar aberto, para manter. Agora, o diretor é um surdo, é o primeiro diretor surdo do INES, é agora. Paulo, esse é o sinal, é o diretor. Teve o último que ficou 7 anos, e agora sempre foi ouvinte. E agora, então, é o primeiro surdo. Na história, foi o primeiro surdo na história. Aqui em Passo Fundo, na escola bilíngue, eu vou ser a diretora. Vou mandar em todo mundo. Não tô brincando, pessoal, tô brincando. Mas pode ser. Alguém mais quer complementar? Alguém mais opiniões, avaliações sobre a área da educação? Deixa eu ver quieto. Então, parabéns a Monique, parabéns a Tati, parabéns a Catarina. Parabéns à comissão que se envolveu nessa temática de educação, sobre valores, sobre tudo que foi falado, aquilo que a Tati falou sobre os 4 tópicos de educação, também a Catarina que explicou sobre a educação de surdos aqui no Brasil. Parabéns às 3 que organizaram com excelência essa apresentação. Amamos vocês. Obrigada. Então, agora, dia 22, nós continuamos também com a apresentação dos trabalhos na área da educação. Dia 22 de manhã, a palestrante Doane vai estar presente conosco. É muito importante que todos participem e convidem mais pessoas, né? Para dia 22 nós possamos estar aqui de novo. Às 8h30, pessoal. Entre na sala às 8h30 para que às 9h nós iniciamos a palestra. É importante que vocês divulguem pelo WhatsApp, pelas mídias. É que muitas pessoas não têm interesse na área da educação, né? Na área jurídica do mês passado, estava todo mundo interessado. Só porque é nós, agora ninguém quer. É porque todo mundo quer processar os outros, por isso que participaram. Só quer saber de processar. Daí agora aqui na área de educação, daí ninguém quer participar, né? Bonito uma coisa dessa. Agora na educação não tem nada.